do mês, eu vou pegar por ordem de chamada que eu anotei aqui vocês, eu vou pegar os mapas de vocês para explicar alguma coisa, para ficar fácil e vocês conseguirem visualizar melhor o que eu estou ensinando, tá bom? Isso não impede que vocês me façam perguntas, tá? O aviso inicial de sempre. Duas coisas que eu acho importante a gente começar falando. A primeira é que se eu vou colocar esse vídeo, eu vou compartilhar esse vídeo depois. Então, se alguém tiver algum problema quanto à imagem, ficar constrangida, etc., eu peço que feche a câmera, tá? Feche a câmera e não vai aparecer a imagem no vídeo, tá bom? Outra coisa, dúvidas é só vocês me chamarem. E antes da gente começar falando sobre o que provavelmente a gente pode esperar, né, por esse mês, os grandes acontecimentos do mês, eu acho importante que vocês lembrem que a gente não é... a astrologia é uma ciência baseada na observação do movimento dos planetas e outros aspectos, mas aqui eu vou evitar o fatalismo, eu vou evitar o determinismo, porque nós estamos vendo tendências, possibilidades, potenciais acontecimentos. É claro que a gente faz as nossas previsões, vamos dizer assim, mas eu não mando no universo e ele às vezes se desdobra de uma forma diferente. É claro que é sempre dentro de uma margem muito possível de se compreender. Então, por exemplo, às vezes eu falo, olha, talvez você tenha dor nas costas e você vai ter dor no joelho em vez de dor nas costas. A gente está falando de um problema com Saturno, mas ele vai se manifestar diferente. Ou então você vai se adiantar, fazer exercícios físicos, atividades, se cuidar, alongar, e não vai ter a dor nas costas, tá? Então, a gente tem que olhar para a questão das previsões, das predisposições dos acontecimentos de uma forma nunca 100% determinista. Eu acho que é importante a gente entender para onde nós estamos indo, quais são as tendências dos acontecimentos, mas não de uma forma a profetizar, porque isso eu não sou capaz de fazer, tá? Então, eu acho que é importante a gente olhar para os acontecimentos com esse olhar de que as coisas podem acontecer um pouco diferentes. Bom, eu vou começar sempre, como das outras vezes, falando sobre a Lua. E por que eu começo falando sobre a Lua? Porque a Lua, ela começa um ciclo junto com o Sol, e na verdade uma lunação é sobre a interação da Lua com o Sol. Ela não é o único participante aqui desse movimento, né? É sempre ela se manifestando de acordo com o distanciamento dela com o Sol. O movimento da Lua no zodíaco é um movimento rápido, de 29 dias e meio, e ele impacta muito as nossas emoções. Ele impacta muito a forma como nós agimos, como nós sentimos, como as coisas acontecem. Se vocês pegarem o hábito de observar o movimento da Lua diário, que ela vai mudar de signo a cada 2 dias e meio, mais ou menos, se você observar o movimento diário da Lua, você vai perceber drasticamente a mudança, por exemplo, quando ela está em Áries, que você está inquieto, irritadiço e querendo fazer tudo para ontem. Quando ela entra em Touro, que você vai querer comer brigadeiro, ou você vai ficar um pouco mais preguiçosa, querer dormir meia hora a mais, ou você vai ficar mais romântico, mais afetivo, ou quando ela sai de Touro e vai para Gêmeos, que você de repente fica mais inquieta, mas diferente de Áries, porque em Gêmeos é uma curiosidade, uma vontade de conversar, de sair, ver gente, de trocar ideia. Então, quando a gente começa a prestar atenção no movimento da Lua, a gente já tem uma observação muito grande do que vai nos acontecer ao longo daquele mês. Então, eu sempre falo, existem aplicativos que falam do movimento da Lua diário, dá para vocês acompanharem o movimento e entender muito o que pode acontecer com vocês. Então, é sempre quando eu faço as análises, quem acompanha as previsões semanais da página do Instagram vai perceber que a boa parte da análise daquela energia é pautada no movimento lunar, porque o movimento lunar, ele desencadeia esses acontecimentos corriqueiros
cotidianos e rápidos, diferente do movimento dos planetas lentos, que a gente vai ter ciclos maiores, acontecimentos maiores. Então, nós falaremos sempre muito da Lua aqui. E aí, eu sempre começo com as fases lunares, para que vocês possam entender. Eu já expliquei nos outros meses, mas tem gente que não assistiu a outra aula, então vamos lá. A Lua, na verdade, tem 8 fases e não 4. Só que a explicação das 8 fases fica sempre um pouco difícil das pessoas calcularem. E aí, por praxe, né, a gente sempre divide nas 4 principais fases. Então, eu tenho a fase da lua nova, a fase da lua que cresce, a fase da lua cheia e a fase da lua minguante. Entre a nova e a cheia, eu tenho, na verdade, 3 fases. E entre a cheia, eu tenho outras 3 fases. Mas o que vocês podem pensar? Quando a Lua está nova, o movimento ainda não aconteceu. Eu estou com as ideias latentes, eu estou com planos, eu estou com desejo, mas eu não comecei a me movimentar. A partir do momento em que a Lua sai daquele risquinho fininho do céu e começa a crescer, a minha energia vai tomando mais intensidade. Eu fico mais extrovertida, eu fico muito mais dinâmica, eu saio muito mais de dentro de mim e vou para fora. Então, é um período de alta produtividade física, principalmente para as mulheres que têm o ciclo menstrual misturado com tudo isso. A gente percebe nitidamente que entre a lua nova e a lua cheia, eu tenho alta performance física. Então, o exercício, para quem gosta de malhar, é muito melhor, é muito mais fácil, é muito mais intenso. Existem alguns profissionais, por exemplo, não sei se todos conhecem, a Vivian, que é uma parceira minha, ela é instrutora de yoga. Ela cria as aulas de yoga de acordo com as fases lunares, porque até a lua cheia, eu estou cheia de energia para fora. Então, eu saio de dentro e ponho para fora. Quando vocês precisam marcar atividades que precisam de energia maior, mais intensa, mais coisas externas, por exemplo, uma reunião, eu preciso de coragem, eu preciso de alguma coisa que vai tomar muita da minha força, é sempre entre a lua nova e a lua cheia. Quando eu chego na lua cheia, a minha energia começa, aos poucos, conforme vai para minguante, a diminuir. E aí, esse processo, eu começo a me voltar para dentro. É o momento de estudar, gente, é o momento de planejar, é o momento de criar informação. Que estranho, aqui tá... Eu estou vendo aqui no meu PDF, tá 7 de fevereiro, lua cheia em peixes. É interessante porque nós estamos em março. Eu não sei se eu coloquei, eu acho que eu coloquei errado os meses, tá? Mas eu vou dar uma confirmada aqui que eu tô batendo o olho, vocês estão vendo. Essa informação aqui, o mês tá... eu acho que é só a data que tá errada, mas eu vou confirmar para vocês. Eu acho que é 7/3, 21/3, 14/3 e 28/3, tá? Porque a gente ainda vai ter a lua nova em Áries no final do mês. Então, é só a data que tá errado, o signo tá certo. A gente tá vivendo hoje, a gente tá prestes a ter uma lua cheia, tá? Nós estamos num movimento de lua crescente no céu. A energia nossa está muito mais externa, é muito mais fácil da gente se comunicar, ver gente, assumir compromissos externos que precisam de mais ação, coragem. E depois, quando a gente chega na cheia, para minguante, a gente volta para dentro. Então, a gente vai fazer as atividades mais intelectuais ou mais emocionais. Então, a terapia rende mais, porque a gente está olhando mais para dentro. Você tem que estudar, você tem que preparar um conteúdo. A gente está muito mais voltado para o nosso interno. Então, a gente consegue dividir um pouco melhor a nossa vida. Isso é uma explicação que, quando vocês começam a perceber a fase da Lua, vocês começam a entender por que a gente tem momentos em que a gente rende muito e momentos que a gente não rende tanto. E gera uma frustração. Tipo, vamos imaginar vocês que tem muitas meninas aqui que gostam de
CrossFit, por exemplo, ou outras atividades físicas mais intensas. E aí vocês vão perceber que durante o mês vocês têm momentos em que a energia de vocês está mais forte, que vocês aguentam melhor o processo, e momentos em que vocês começam a fazer o exercício e querem voltar para a cama. Normalmente, isso está relacionado a uma fase lunar. Claro que a mulher ainda tem o ciclo menstrual envolvido, mas a fase lunar pode explicar muito dessas coisas. Então, é muito interessante vocês começarem a perceber a fase lunar, observar isso de mais de perto, para vocês entenderem como vocês funcionam, tá? Sobre as fases lunares, alguma dúvida? Tirando a data que está diferente aqui, que depois eu vou corrigir no PDF para mandar para vocês. Ninguém dúvida? Não. Tá. Então, vocês deixam de anotar, eu vou corrigir o PDF antes de mandar para vocês amanhã, tá bom? Da outra vez, eu introduzi um conceito para quem estava aqui no nosso encontro, sobre lua fora de curso. E é uma coisa muito interessante também de vocês perceberem. O que é uma lua fora de curso? Como a lua está fazendo um movimento no zodíaco, em alguns pontos do mapa, ela não faz nenhum aspecto dos aspectos principais, tá? A gente tem muitos aspectos dentro da astrologia, mas a gente tem os principais. Ela não está fazendo nenhum aspecto com outro planeta. É como se ela tivesse brincando sozinha no céu. É mais ou menos isso. Uma lua fora de curso, ou uma lua vazia, é aquela lua que está meio perdida. Então, ela não faz um contato, por exemplo, com Marte, para poder tirar um pouco dessa energia que ela está vivendo e colocar ali fora. Então, o que acontece quando a gente tem uma lua fora de curso? Como ela não tem um outro planeta, ela não está fazendo uma comunicação com outro planeta, o aspecto é uma comunicação. O que é um aspecto? Aqueles traços que tem dentro do mapa. Quando eu começar a apresentar o mapa, eu vou mostrar para vocês. Um aspecto, ele é a comunicação entre dois planetas. Então, o que acontece quando ela não está fazendo contato? A gente não consegue entender ou prever, antever, como aquele momento, aquela situação vai se desenrolar. Então, por exemplo, se você vai fazer uma inscrição numa prova, você tem o dia inteiro de hoje para fazer essa inscrição. Só que no período do meio-dia, às 2 da tarde, a lua está fora de curso. É muito interessante não fazer a inscrição nesse período. Por quê? Porque a gente pode pensar que vai ser uma energia que não é muito legal, ou pode acontecer um bug e você não conseguir completar a sua inscrição, ou pode acontecer de você começar com o pé esquerdo na coisa. Enfim, a gente percebe, né, ao longo das décadas estudando lua vazia, que normalmente as coisas não saem como esperado nesse período. Então, uma coisa que é muito comum é compra feita no momento da lua vazia. Quando a pessoa faz a compra na lua vazia, às vezes o produto chega trocado, às vezes o produto não chega, chega errado, chega com defeito. Então, assim, tem as datas aqui, tá? Vocês não precisam anotar, porque depois eu vou mandar esse PDF para vocês, mas tem as datas. Por exemplo, hoje não, amanhã, entre as 11h30, às 11h20 e a 12h15, a lua está vazia. Não é legal começar coisas nesse momento. Então, por exemplo, eu tenho uma consulta marcada meio-dia amanhã. O que eu vou fazer? Porque eu não posso desmarcar essa consulta. Eu vou dar uma dupla checada para ver se a internet está ok, se eu realmente estou gravando, se está tudo ok para funcionar. Por quê? Porque é um período que as coisas não saem muito legal. Então, é muito legal vocês perceberem. Então, quando vão montar alguma coisa, vão marcar uma entrevista importante, vão fazer algo que realmente seja interessante, lançar um curso, não façam no horário da lua vazia. Espera um pouquinho. Lua vazia, ela acontece com frequência, normalmente a cada 2 dias, mais ou menos, mas, em geral, é um período de 1 hora, mais ou menos, só, tá? Então, dá muito bem para a gente dar uma burlada nesse momento. Até aí, tá tudo bem? Alguém tá com alguma dúvida? Não. Nenhuma? No caso, é assim, a lua vazia é a lua do azar. Eu não falaria azar, eu falaria que é a lua do imprevisto. Porque nem sempre as coisas se desdobram ruins. Pode ser uma coisa boa também. Só que a gente prefere, eu
particularmente, prefiro não arriscar. Quando é uma coisa muito importante, eu acho que é melhor você não arriscar. É claro que, se você está pegando um avião, você não vai deixar de subir no avião porque a lua vazia. Entende? Não, você não vai deixar de viver sua vida. Mas se você puder contornar, você contorna. Gente, ó, olha a energia desse monte de planeta em Áries, né? Você vê que os cachorros estão todos ouriçados, porque a energia ariana é uma energia de inquietação, tá? Ela pode ser muito boa para começos, mas ela é uma energia de inquietação. E aí, talvez, um pouco do que a Rita está sentindo, essa energia ariana, que ela estava dizendo que não está lá tão bom assim, tá? Então, vamos seguir aqui, e aí a gente já vai passar para os grandes acontecimentos do mês. Hoje, Mercúrio entra no signo de Peixes. Então, eu vou pegar o primeiro mapa, que é o da Mariana, e vou mostrar para vocês como vocês conseguem olhar quando eu falo, por exemplo, o planeta X está entrando num signo, como isso influencia diretamente a pessoa. No coletivo, a gente tem que pensar sempre assim, ó. Quando eu faço, por exemplo, uma postagem, tá vendo, Cíntia? É a explicação desse monte de coisa de Áries. Eu vou mostrar o mapa do dia para vocês verem. O que acontece? Quando eu falo, por exemplo, olha, Peixes, Mercúrio acabou de entrar no signo de Peixes. Isso vale para todo mundo. Então, todo mundo vai ter uma maior distração mental, mas também uma capacidade maior de fazer comunicação não verbal. Então, por exemplo, vamos imaginar que alguém, eu não lembro se tem alguém aqui que faz isso, mas vamos imaginar que alguém... Juliana trabalha com... Ela tem uma parte do trabalho dela que é mais visual, que é artístico, ela faz postagens, ela vai estar numa fase muito boa para olhar imagens, para criar coisas, porque a gente fica mais imaginativo. O Mercúrio em Peixes, ele vai aguçar nossa imaginação, ele vai aguçar nossa criatividade, nosso senso artístico. Então, a gente vai estar com muita habilidade, normalmente, com vídeo, com fotografia, com tudo que é imagem em geral. Pode ser muito legal para quem precisa da imagem para se comunicar. Por exemplo, a Cíntia vai fazer uma postagem, aí ela faz lá, ela tem os produtinhos lá do Canva, tudo pronto. Aí ela olha e fala assim, não tô gostando disso não, quero dar uma melhorada aqui. Aí ela começa a incrementar, porque ela vai estar mais artística, ela vai estar com um olhar mais apurado para isso. A gente fica mais apurado. Então é um período muito, muito legal de consumir música, consumir filme, consumir séries, essas coisas de mais... que tem a ver com o cinema, porque Peixe está muito ligado a essa coisa do cinema e da imagem. Só que o que vai acontecer de ruim? A gente certamente vai ficar mais disperso. Então, eu não sei se vocês se perceberam assim, mas eu hoje procurei minha chave 5 vezes. Foi uma coisa louca. Eu estava no final do dia, eu já estava começando a rir disso, porque não foi uma vez que eu fiquei procurando por 5 vezes. Não, eu perdi a chave 5 vezes. Então, é uma predisposição à dispersão. Mas todo mundo vai sentir isso? Não necessariamente, depende de onde está o peixes do teu mapa. Então, eu vou pegar o mapa da Cíntia não, da Mariana, e vou mostrar como é que isso funciona na prática para vocês entenderem. Deixa eu aumentar aqui esse mapa da Mariana, para vocês poderem ver melhor. Tá dando para ver o mapa? Deixa eu ver aqui. Tá, né? Tá dando sim. Tá. Bom, esse aqui é o mapa de Dona Mariana Teles. Mariana tá com o Mercúrio passando aqui nesse ponto onde eu estou mostrando, balançando o mouse. Mercúrio na casa 9. O que é a casa 9 da gente? Mariana já deve estar querendo estudar alguma coisa nova, deve ter pensado, vou fazer um curso. Deve estar se coçando para fazer um curso, ou para estudar alguma coisa, para ler alguma coisa diferente, principalmente se o assunto tiver relação com algo mais espiritualizado, com algo mais artístico ou mais filosófico. Então, por exemplo, quero
peguei um livro aqui do Ho'oponopono para eu ler, ou eu peguei um livro sobre religião, ou fiquei interessado em estudar um pouco mais sobre radiestesia, é um período muito legal para ela. Por quê? Porque Mercúrio fala de comunicação, fala da capacidade da gente pensar e aprender coisas. Então, todo mundo vai ser beneficiado com Mercúrio em Peixes, dentro das características piscianas, que é essa imaginação mais fértil, esse olhar mais artístico, essa capacidade mais empática, mais poética. Então, todo mundo, quando for escrever um bilhete, pode acessar essa energia de um potencial um pouco mais de encantamento. Então, é um momento perfeito para você escrever uma carta de amor, é um momento perfeito para você escrever um texto que você queira impactar emocionalmente mais as pessoas, é um momento maravilhoso para você fazer uma postagem que tenha um cunho mais emocional para poder acessar as pessoas. Então, tudo que fala de emoção, de habilidade artística, de criatividade, vai muito bem. No caso da Mariana, o Mercúrio, ele está pegando onde ele começou aqui na casa 9 dela, e ele vai subir. Daqui a pouco, esse Mercúrio vai passar em cima do meio do céu, que é o indicativo de trabalho. Provavelmente, a Mariana vai ter ou uma demanda maior de trabalho, ou uma fase muito boa para estudar coisas relacionadas ao trabalho. Então, eu quero estudar para concurso. Período bom. Período muito legal. Você está ali, o Mercúrio, que é o planeta do conhecimento, do aprendizado, passando ali dentro de uma casa que já é uma casa natural de estudo, que é a casa 9. É claro que também pode ser um estudo, você pode querer se inscrever numa outra faculdade, poderia ser isso, poderia ser outras coisas, mas esse Mercúrio, ele vai atiçar os assuntos de comunicação daquela casa. Então, como é que vocês vão entender isso no mapa de vocês, na vida de vocês? Vocês vão pegar o significado geral, que funciona para todo mundo, que é Mercúrio em Peixes, mais lúdico, mais criativo, mais artístico, mais romântico, mas, porém, mais distraído, a gente pode ficar mais disperso, mais confuso. Então, vocês pegaram um significado para todo mundo. E vocês podem, com o conhecimento que vocês já têm, achar onde está Mercúrio no mapa de vocês, que vocês vão procurar o signo de Peixes e vão olhar o comecinho desse signo. Ele vai passar por esse ponto inteiro aqui, tá? Eu acho que todo mundo que está aqui, ou a maioria de vocês, já começou a entender mais ou menos os principais pontos do mapa. Todo mundo assistiu a primeira aula que eu expliquei como é que identifica os pontos do mapa? Não. Eu vou ver, depois vocês me cobram, que eu vou ver se eu coloco ela aberta por uns dias no YouTube para todo mundo poder assistir, depois eu volto a ficar fechado, só para o pessoal que tem o curso. Assim, quem não consegue ainda identificar direito no mapa, pode assistir rapidinho a aula, tá? Então, assim, ficou claro? Conseguiu entender? Mariana vai aproveitar para poder estudar. Bem, eu não comecei a estudar ainda, mas eu estou co-criando mesmo a possibilidade de começar a estudar, mas estudar para concurso, voltar do meu trabalho. É o momento para você fazer. Lembra que a probabilidade da dispersão é muito grande. Então, o que você tem que fazer? Você tem que lutar contra a procrastinação e a dispersão, porque todo mundo vai ficar meio disperso, porque Peixes é mais disperso, porque ele se encanta com um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, evitar a dispersão e focar. É um momento bom para você estudar, mas você precisa focar, tá? Certo. Você tem alguma pergunta que você queira fazer do seu mapa ou eu posso fechar ele? Pode fechar. Então tá. Então vamos continuar aqui e vamos para o segundo acontecimento, que é um acontecimento bastante importante também, que é o Saturno entrando em Peixes também. A gente tem que lembrar duas coisas aqui. O Peixes é o último signo do zodíaco, então ele sempre vai falar de um olhar mais aberto e amplo para todas as coisas. Como assim? Se a gente tem o último signo do zodíaco, ele sempre vai ser aquele signo que olha o todo, e nunca o detalhe. Ele é o oposto de Virgem. Virgem é o detalhe e Peixes é o todo. Então, quando a gente tem um planeta transitando em Virgem, em Peixes,
ele pode se colocar nessa capacidade de olhar para todo que já aconteceu, ou fazer aquela síntese do que já foi, ou fazer aquele fechamento de ciclo. A gente tem que pensar que todos os planetas, eles têm os ciclos deles. Então, o ciclo sempre começa no grau 0 de Áries e vai até o grau 30 de Peixes. Então, ele dá uma volta inteira no zodíaco. Quando um signo está começando Áries, que é o caso, por exemplo, do Sol no dia 20, que vai começar no signo de Áries, a gente está abrindo um ciclo. Quando a gente está, como no caso de Saturno, entrando em Peixes, ele está fechando um ciclo dele. E esse ciclo de Saturno, ele durou quase 30 anos, ele durou 28 anos e tantos, quase 29 anos. Então, é um ciclo muito grande, tá? E é muito importante a gente entender esses fechamentos. Por quê? Porque são momentos de finalização. O que vai acontecer? Para todo mundo, a gente vai ter peixes em algum lugar. E nesse lugar onde eu tenho peixes, eu vou ter a influência de Saturno. Então, voltando para o exemplo do mapa da Mariana, que peixes começa no final da casa 9 e vai pegar a casa 10, enquanto esse Saturno estivesse fazendo essa trajetória, o que o Saturno vai falar para ela? Ele vai cobrar estudo dela, ele vai cobrar que a Mariana leve a sério esse projeto dela de conhecer mais coisas. Porque Saturno é como se ele fosse o... Como é que é aquele auditor fiscal do zodíaco. O Saturno é aquele planeta que cobra, que te exige a responsabilidade, ele vai te pedir comprometimento. Então, mesmo que a Mariana não queira estudar, ela vai se sentir cobrada. Porque o Saturno está fazendo esse movimento. Quando ele chegar na casa do trabalho dela, daqui a um ano, mais ou menos, aí ele vai dizer assim para ela, né? Eu não lembro dos graus, tá, Mariana? Eu estou chutando daqui a um ano, mas pode ser antes. Ele vai chegar para ela e falar assim: escuta aqui, minha filha, você vai ficar nesse emprego para sempre? Ou você vai subir um degrau? Porque eu gostaria, o Saturno vai dizer para ela, eu gostaria que você estivesse levando a vida a sério. Porque Saturno faz isso. Então, quando a gente entende aonde o Saturno está andando no céu, a gente consegue entender aonde ele está no nosso mapa e perceber o que ele está cobrando da gente. E todo mundo tem Saturno em algum lugar. Aonde você tiver o Saturno transitando, você vai ter o quê? A cobrança, uma certa rigidez. Então, por exemplo, se o Saturno está entrando na casa 6, pode gerar um problema de saúde. Se ele está entrando na casa 7, pode gerar um casamento, porque 7 é uma casa relacionada a casamento. Então, entender esse movimento vai ajudar vocês a verem no mapa de vocês o que é que está sendo cobrado, aonde é que você está sendo exigida. Pode falar, dona Cíntia. Falou de cobrança, ela já... Tá vendo? A gente tem que ver onde é que está o signo de peixes, não é isso? Porque Saturno está junto de peixes. No primeiro grau de peixes. Vai pronto. entrar no primeiro grau de peixes agora, né? Ele está entrando em peixes. Pronto, tá ok, entendi. Seu signo é virgem, não é? Não, é câncer. Aí ele, nos primeiros graus de peixe, é justamente casa 6 e depois é que ele vai para casa 7. Câncer? Não, ele não está na casa 6. Não? Dê um exemplo. No seu mapa, não. Ah, entendi. Então No não seu é... mapa, ele não vai estar, não. Ele vai estar em outro lugar. Eu vou mostrar o mapa da Luciana, você tenta ver se você descobre, se você consegue ver no teu, tá? Tá. Se mais alguém tiver dúvida, me fala que eu ajudo a localizar. Ó, o mapa da Luciana, deixa eu aumentar aqui o desenho. Dá para ver? Eu preciso até mudar a cor dessas casas, porque fica tão clarinho. Mas tá bem aqui, ó. No final da casa 4. Luciana, tu não tá sentindo... ainda você não vai sentir muito, tá? Mas, por exemplo, como ele tá na 4, você vai perceber mais ele quando ele entrar perto da 5. Mas, por enquanto, você deve estar sentindo o quê? Uma maior responsabilidade ou austeridade no âmbito familiar,
Por exemplo, você pode estar, eu não sei se os seus pais são vivos, mas eles podem estar com algum probleminha de saúde, pode ser que tenha uma demanda maior dentro da sua casa, algum processo dentro da sua casa que esteja te tirando mais atenção. Isso já deve estar acontecendo há um ano, às vezes até um pouquinho mais. E quando ele entrar na casa 5, o que ele vai falar para você? Porque daqui a pouco, ó, ele tá bem aqui, ó. E daqui a pouco ele chega aqui na casa 5. Quando ele chegar na sua casa 5, o que ele vai te cobrar? Ele vai te cobrar em relação a filhos. Quando a gente fala de filhos, se você tiver uma relação com um animal que é muito próxima do tipo aquele bicho que dorme dentro de casa, também pode ser alguma coisa assim. Então, às vezes, é um período que tem um bicho que está doente, ou a pessoa tá começa o Saturno na casa 5, e aí o filho está dando problema na escola, ou o filho entra no vestibular, mas aí tem uma demanda maior na família. São coisas relacionadas a filho, são também fases onde a gente costuma trabalhar muito e não se divertir quase, porque a casa 5 tem uma conotação de diversão e prazeres, então a gente começa a se sentir muito sobrecarregada. É aquela fase, Luciana, que às vezes o trabalho está tão legal, está pintando tanta coisa, você está trabalhando tanto, e aí você já não tem mais final de semana, não tem mais feriado, não tem mais descanso, e aí você começa a se sentir sobrecarregada. Pode ser também. Ou pode ser um momento onde você começa a se cobrar um olhar maior para a sua capacidade de criar. Então, por exemplo, puxa, já passou da hora de eu lançar aquele curso tal. Nossa, eu sei tanto aquilo, eu estudei tanto aquele negócio, eu estou precisando trabalhar com aquilo, porque já passou do meu momento de começar a fazer isso. Entende? Então, você começa a se cobrar, por exemplo, deixar um projeto para o mundo. Porque se a gente está falando de um planeta que faz uma auditoria fiscal, aonde ele está passando, ele vai te cobrar alguma coisa. E a casa 5 também é a casa da criatividade. Então, assim, quais os projetos você vai deixar para o mundo? Então, aquele curso que você está planejando faz tempo e não saiu do papel, ou aquele trabalho bem legal que você fez um negócio super legal e não está trabalhando com aquilo, então você começa a se sentir incomodada para fazer. Ah, mas todo mundo vai sentir assim? Não. A gente vai sentir enquanto coletivo o quê? Uma maior austeridade, uma maior seriedade nos meios, por exemplo, de comunicação, principalmente YouTube da vida, o Instagram, que tem muita gente hoje que divulga conteúdo com dancinha, com aqueles vídeos engraçadinhos de piada. Eu não sei se vocês já perceberam, mas já começaram a desaparecer. Já começou a diminuir. A tendência é que o conteúdo agora seja passado de uma forma mais séria, mais responsável, mais comprometida. Então, a gente começa a perceber essa mudança, e a gente vai começar a perceber uma mudança que vai levar 2 anos aí. Então, setores de comunicação, setores relacionados a assuntos mais místicos, espiritualistas, etc., cinema, saúde, a saúde também tem muito a ver com peixes, tudo isso vai sofrer uma certa seriedade. A gente vai começar a olhar para essas coisas de uma forma um pouco mais séria e responsável. Então, isso pode ser muito bom em termos de coletivo para a nossa saúde pública que está sucateada. Isso pode ser uma coisa, uma esperança muito legal em termos de país, né? Na verdade, em termos de humanidade, que a gente comece a ter um pouco mais de responsabilidade no âmbito de saúde. Porque se Saturno é responsabilidade e Peixe está muito relacionado com assuntos, por exemplo, como aquela capacidade de ajudar, o altruísmo, essa generosidade, esse tipo de coisa, então a gente pode esperar que esse movimento ajude a gente nesse sentido também. A gente começa a se comprometer mais com causas de ajudar, de querer se envolver, alguma coisa assim, tá? Então lembra sempre, no coletivo a gente olha para o significado do signo, no pessoal a gente pode olhar onde está acontecendo isso no nosso mapa, tá? Você percebe isso, Luciana, essas mudanças que eu estou falando para você? Sim. Você se sentiu mais cobrada dentro do ambiente do lar no último ano e meio? Sempre. Sempre. Agora vai começar a migrar um pouco e vai começar a te cobrar nos seus projetos.
Eu já tô, eu já estou É me bom tirar cobrando. do papel, tá? É bom tirar do papel. Aliás, é muito auspicioso, porque Saturno, ele é a capacidade de concretizar a coisa, de fazer ela ficar sólida. Então, onde ele está passando, o assunto da casa que está passando, é um assunto onde você pode fazer aquilo funcionar, gente. Então, Saturno não é só ruim, tá? As pessoas têm muito medo de Saturno, principalmente por causa daquela coisa do retorno de Saturno. Ah, porque é ruim, porque cobra. Gente, sem Saturno não tem corpo, porque Saturno rege todos os nossos ossos e rege a pele também. Então, ele fala de limite. Então, você aprende a pôr limite. Você deve estar aprendendo a pôr limite na sua responsabilidade do lar, nas suas coisas. Você pode estar sendo cobrada, mas você também está se colocando um espaço para você. Você tem que aprender isso. Assim, a gente vive melhor com a energia de Saturno. Tá? A Mariana, por exemplo, vai ser cobrada para estudar mais, mas ela também vai ter que pôr um limite entre o estudo e a vida pessoal dela, porque não pode ser só estudo. Tá? É sempre a gente lembrar do limite. Tá bom? Ok, Alguém quer perguntar alguma coisa de Saturno? eu quero. Pode perguntar. Eu tô procurando entender, né? Minha primeira vez aqui. Veja bem, tem a característica do signo, né? Peixes, Uhum. que aí elemento água, tem a questão de procrastinar, distraído, né? Regido por Netuno. E aí eu queria saber a questão se o Saturno ele influencia exatamente, e vamos dizer assim, ele tem mais poder, não seria poder, mas deixa como botar poder, assim, sobre essas características de peixes, porque ele vai forçar, já que peixes Ele vai forçar aquelas características para o bem e para o mal. Então, por exemplo, se a gente fala que um dos significados de peixes, peixe tem uma relação, por exemplo, com o mundo artístico. Então, a gente vai ver uma maior rigidez, uma maior seriedade, cobrando o comprometimento do artista, cobrando uma seriedade maior. É aquilo que eu falei para vocês, vai ter menos gracinha e mais entrega real. Então, ele cobra essa rigidez, mas ele também ajuda quando a gente usa essa energia para estruturar o assunto que ele está falando, que ele está tratando. Porque a gente pode pensar, por exemplo, que o Saturno, no cinema, por exemplo, ele pode ajudar uma pessoa a estruturar o negócio dela de cinema. Uma pequena produtora, por exemplo. Você certo. entendeu? Era isso que você queria entender? É exatamente isso. Que é Então, ele exatamente. sempre, você pega o significado, as relações daquele signo, então você vai entender o que aquele signo traz, quais são os elementos do signo. Ele tem uma relação com saúde, ele tem uma relação com religiosidade, ele tem uma relação com âmbitos artísticos? Tem. Então, a gente vai ter uma estruturação, porque Saturno estrutura aqueles assuntos. Então, tem a parte boa, que é, por exemplo, o exemplo que eu falei do Facebook, do Instagram, por exemplo, que vai sair aquele monte de conteúdo muito lixo. Eu acho que quem trabalha no Instagram vê muito, principalmente nas áreas, acho que a gente observa mais as nossas áreas, né? E aí a gente vê uma série de informações muito erradas que são compartilhadas ali com uma dancinha engraçada, as pessoas gostam. Então, só que aquilo às vezes está trazendo um desserviço, está ensinando uma coisa errada, está divulgando uma informação errada. Isso vai ser restrito. Agora, se você está lá passando um vídeo, um conteúdo sério, ensinando, se doando, se fazendo direitinho, se você segue a cartilha do Saturno, a tendência é que você tenha uma vantagem. Então, os assuntos de peixes, você usando para o bem, de uma forma correta, de uma forma mais séria, comprometida, Saturno gosta de comprometimento. Comprometida, a tendência é que seja bom. Agora, se você não é comprometido, se você quer levar tudo muito na flauta, a tendência é que o negócio não funcione muito bem. Entendi. Aí, no caso, então, são duas coisas que eu tenho, vamos dizer, que eu tenho que olhar. Veja exatamente Saturno com peixes e Saturno dentro exatamente onde está peixe, por onde peixe está, que exatamente no meu é 4 e 5. Então, eu vejo essa característica de Saturno dentro dessa minha casa ali, no finalzinho do 4 e do 5. Todo mundo pode entender o efeito mundial,
Então, é o genérico, vamos colocar, que eu estou falando para vocês, e o efeito pessoal, que é uma coisa que eu espero que daqui a algum tempo vocês estejam fazendo muito bem, quando vocês começarem a entender mais sobre cada signo, sobre cada casa. E aí, a ideia é que se tudo correr bem, chegando no final do ano, eu falar assim, olha, Saturno entrou em Áries. Todo mundo sabe o que significa no próprio mapa. Porque é essa a ideia, é isso que a gente está tentando construir aqui. E no caso, Começarem a aprender isso dentro do mapa de vocês. e aí no caso ele entra dia 7 e fica ali uns 2 anos. Vai ficar. De Saturno para frente, são os planetas lentos. A gente até pode considerar Júpiter um planeta rápido, mas porque ele fica 1 ano em cada signo, mais ou menos. Mas o Saturno em diante, ele já é planeta lento. Então, os movimentos dele são aqueles movimentos, pensa assim, o movimento da Lua, a Lua fica 2 dias num signo. Então, eu tenho aquelas mudanças rápidas de humor, por exemplo, eu tenho aquelas irritações do nada com a colega de trabalho, depois o dia passa, alguma coisa assim. Quando eu falo de um planeta lento, eu tenho aquelas mudanças que me transformam. Então, exemplo, tá? Vou dar um exemplo pessoal. O Saturno entrou na minha casa 6, que é a casa da saúde. Desde que eu tive Covid, eu tenho uma sequela que é uma dor nas costas. Então, são processos lentos que eu começo a ter a dor nas costas, e a partir dessa dor nas costas, eu mudei uma série de hábitos na minha vida, inclusive rotina de exercício, por quê? Porque eu precisava tratar essa dor nas costas. Então, essa mudança de hábito, ela é permanente. Ela não é temporária. É diferente, por exemplo, de um dia que a Lua passa em Capricórnio, sei lá, no mapa, e aciona um planeta X, eu dou um mau jeito nas costas, mas no dia seguinte eu tô ótima e a vida seguiu normal, entendeu? A Lua, ela é um desencadeador de acontecimentos rápidos. Os planetas, a partir de Saturno, eles trazem mudanças que são grandes na vida da gente, então são ciclos maiores, que ficam bastante tempo acontecendo, e aí a gente dá faz essas grandes transformações na forma como a gente está vivendo, entendeu? Por exemplo, você com Saturno na casa 4, você deve ter tido muitas questões familiares ao longo dos últimos 2 anos. Entendeu? Muito mais do que 5 anos atrás, provavelmente. E muito mais do que vai ter daqui a 1 ano. A coisa vai dar uma amenizada. Porque são fases da vida da gente, tá? Deu para entender? Entendi. Poliana? Sim. Eu. Pergunta. Helena, todo planeta tem um signo que rege, né? No caso de Saturno é o Capricórnio. Tô gostando de ver vocês, hein? Sabendo até E registrar. aí eu não sei identificar nesse meu mapa, não, mas eu tenho uma ficha que tu me deu que eu entendo melhor. Aí, no caso meu, é Sagitário, certo? Então, Saturno está em Sagitário. o meu Saturno é Sagitário. Tem aqui, no seu mapa é Sagitário. Uhum. E aí, vê se eu estou entendendo. E aí, o que é que vai ficar latente em mim? Que é meu otimismo, minha alegria e minha... Não. Ele não vai acionar Sagitário, ele está acionando Peixes. Ele tá... É porque, tipo, o planeta, ele vai acionar todos os signos, é isso? Conforme ele vai passando nos signos, ele aciona aquela energia daquele signo. Ah, tá. Tá? Então agora ele está em Peixes, então ele vai acionar o signo de Peixes. Então, aonde você tem Peixes no seu mapa... Eu tenho na casa 3. Então, ali na casa 3, então, os assuntos, por exemplo, com irmãos, com deslocamento, pode ser, por exemplo, que você comece a trabalhar ou coloque teu filho numa escola mais longe da tua casa e aí tu tem que pegar um trânsito, tem que andar mais, tem que dirigir mais. Pode ser, por exemplo, que você resolva aprender alguma coisa nova,
Porque a casa 3 também fala de comunicação, de aprendizado. Então, pode ser que você comece a se sentir cobrada no sentido de, tipo, nossa, eu preciso aprender aqui editar vídeo para eu poder fazer vídeos bons do meu trabalho. Então, você começa a se sentir cobrada naquele assunto. E esses relacionamentos do cotidiano? São as minhas relações Vizinhos, principalmente com vizinho. Você pode ter um vizinho chato que começa a implicar que você deixou o som alto, ou você começa, muda um vizinho que é um velho muito encrenqueiro do lado da tua casa. Pode acontecer isso. Você pode ter algumas questões com vizinhos, assuntos de vizinhança, entendeu? Entendi. Mais alguma pergunta, Poli? Não, essa é a dúvida. Então, assim, se cada planeta tem um signo que rege, no seu mapa natal, não necessariamente... Ele está num outro signo e numa outra casa, ele não está necessariamente no signo que rege. Mas eu sei que Marte rege Áries, e eu tenho Áries em Marte, então... Marte em Áries. Marte em Áries, Isso, aí potencializa. Quando ele está em domicílio, ele está mais forte. Tá? Não, era só isso mesmo. Tá. Juliana? Helena, só fazer um comentário. Nas aulas que você vai dar ainda, né, sobre entender o mapa e tal, se você puder fazer algumas sobre as casas, sobre o assunto de cada casa. Porque eu fico nesse ponto onde eu mais fico perdida. Vai. Eu vou começar pelos signos, daí eu vou falar das casas e os planetas. Não, então tá ótimo. Vamos falar disso também, tá? Mariana? Depois que tu comentasse meu mapa, aí que eu entendi, deu um insight aqui. Então, além dos projetos de trabalho, como tá trabalhando nessa parte de peixe agora, nesse primeiro quadrante, né? Esse Mercúrio em peixes, seria um momento para eu me dedicar mais também às outras questões, né? Que eu com certeza vou ser cobrada. Sabe uma coisa... do trabalho com Sabe uma coisa muito legal para você fazer agora? Muito legal? Por exemplo, se tiver uma oportunidade, você fazer um curso de desenho terapêutico. Porque aí você une peixes, olha lá, une peixes, une a questão da cura do peixes, a questão da sensibilidade do mercúrio, do peixes também, mas tem uma estruturação aí. Você poderia fazer alguma coisa nesse sentido, porque está ali na casa 9. Pode ser um negócio muito prazeroso para você juntar as coisas ali. E dar uma aliviada na cobrança de Saturno, porque, gente, aonde Saturno está passando, ele está cobrando, é o caso que eu falei para a Luciana, da família dela. Com certeza ela deve estar sendo chamada para apartar a briga do tio com o primo, o outro lá está com um problema não sei das quantas lá, tem uma situação qualquer de saúde ou de não sei o quê. Chama a Luciana que ela sabe como é que faz, ela resolve, ela ajuda, a Luciana deve estar sendo super demandada. Tem uma parte que é boa, que é a gente poder estar ajudando, mas tem uma parte que a gente fica cansado. Porque onde está Saturno, a gente também está se sentindo estressado. Tá? Podemos pular Saturno, tudo bem? Podem. Tá. Então, eu vou fechar o mapa da Luciana. E eu vou pegar o próximo mapa, que é o mapa da Juliana, para explicar o próximo tema. Aqui tá parecendo bingo, né? A gente sorteia o mapa e sorteia o tema. É quase isso. Então, vamos lá. Cadê o slide do curso? Bom, antes de eu falar de Vênus em Touro, eu vou falar sobre o que está acontecendo exatamente hoje no céu, que eu comecei explicando para vocês antes da gente começar a gravar, que é o encontro de Júpiter, de Vênus e de Quirón juntos em Áries. Por que isso é tão interessante? Esse é um movimento muito rápido, porque o encontro desses... Vênus é um planeta rápido, tá, gente? Vênus, ele se movimenta rápido no céu, então ele vai... esse encontro, ele vai durar o quê? 3, 4, 5 dias. Se fosse um encontro, por exemplo, de Júpiter com Plutão, duraria semanas. Mas como é um planeta rápido, a gente
tem um período bem pequeno de momento para potencializar isso. E o que acontece? A gente vai juntar o significado de 3 planetas num signo. Então, qual que é o signo? É Áries. Áries é o primeiro signo do zodíaco. Toda vez que o planeta entra no primeiro signo, a gente tem um início de ciclo. Então, a gente lança semente, a gente planta, a gente projeta, a gente começa coisas, a gente intenciona coisas. Então, eu faço os primeiros movimentos para alguma coisa que eu quero. Então, vamos imaginar, alguém aqui está com problema de dinheiro. Vênus é um significador de dinheiro. Então, eu posso criar um projeto onde eu dou o primeiro passo, hoje, amanhã, mais tardar depois de amanhã, para mudar essa realidade. Ah, tem alguém aí que está solteira faz tempo e de coração partido, tem uma dor emocional para curar. Vai dar o primeiro passo para curar essa dor. Ah, mas como? Pode ser um ato simbólico, pode ser você escrever uma carta para o universo pedindo para ele tirar essa dor para você, ou pode ser uma carta dizendo que você quer se apaixonar. Não importa, gente, o ritual, as pessoas, quando eu coloco algumas coisas, as pessoas me pedem muito rituais. O ritual é o que você intenciona. Óbvio que alguns rituais são mais fortes, mais potentes, mas eu acredito muito no poder da nossa intenção. Então, você vai sentar e pensar, qual que é a minha dor? É dinheiro? É baixa autoestima? É a falta de um amor? Qual que é a sua dor? Olha para ela, escreve sobre ela ou intenciona para o universo para que você consiga a cura. Por quê? Porque Vênus vai falar sobre autoestima, sobre amor próprio, sobre tudo que eu valorizo, tudo que eu amo, e dinheiro também, porque dinheiro está relacionado ao que eu valorizo, tá? Aí a gente tem Quiron. Quiron é o curador ferido, é aquele que cura a dor do outro na busca de curar a própria dor. Então, tudo que eu faço quando eu tenho um planeta muito perto de Quiron, eu estou nesse processo de cura, de autocura, por exemplo. Tá? O Quiron é o curador ferido. O terceiro planeta é Júpiter. Júpiter é o cara que é o fermento do zodíaco, ele expande as coisas, ele faz ficar grande, ficar maior. Ele também fala de otimismo, ele fala de sorte, ele fala de fé. Então, quando eu junto o que eu amo, a cura e a sorte, vamos dizer, o otimismo, potencializo aquilo, num signo de início, eu posso dar início a qualquer assunto dentro dessa seara, e pode ser muito interessante, tá? Claro que a gente está falando, de novo, de uma forma mundial e coletiva. Dá para eu personalizar isso, olhando onde está Marte no meu mapa, e usar o significado daquele ponto para intencionar, tá? Pode perguntar, Luciana. No caso, que tá Marte, Quiron e Júpiter, né? Não. Tá Júpiter, Vênus e Quiron. Ah, tá. Em Áries. Em Áries. Por isso que você falou Marte. É porque o meu Marte está em Áries. Tá bem pertinho de Marte. Aí, mas está Quiron. Aí, no caso, se eu já tenho Quiron em Áries e tá aí alinhado eles, então vai potencializar mais. Se você tem Quiron em Áries, você está vivendo um retorno de Quiron. Isso fica mais forte. Porque aí o assunto desse Quiron, eu também tenho Quiron em Áries, tá? Inclusive, essa conjunção está acontecendo em cima do meu Quiron natal. Você está potencializando aquele assunto. Então, é muito legal que você use o que você enxerga como dor. Por exemplo, qual que é a sua dor? Pode ser uma dor física, mas também pode ser uma dor emocional, que não tem muito a ver com ensino também. Então, você pode pegar um assunto desses e trabalhar essa energia de uma forma do tipo, fazer o seu ritual, sua meditação e pedir, dar esse passo. Mas, gente, não adianta intencionar, fazer uma carta para o universo, se dizer, olha, universo, eu estou pronta, e depois não fazer a sua parte. Porque, né? É como se eu faço uma carta lá falando que eu quero curar minha dor nas costas e não vou fazer exercício. É verdade. Aí, o universo dá um joinha. Eu estava dizendo hoje que não adianta você querer, não adianta você não querer, se você não se coloca em ação. Não, tudo começa com a intenção.
né? A intenção é o primeiro passo. Vamos pensar assim, a intenção é a semente que eu planto. Depois eu vou cuidar dessa semente, eu vou dar uma boa terra, vou adubar, vou molhar, vou ver se o sol tá bom, se tá chovendo demais. Aí eu vou cuidar para a planta crescer saudável. Pois é. É meio isso, tá? Se você tiver, quem tiver Quiron em Áries, vai potencializar esse encontro, porque aí tá tendo um retorno de Quiron. Ok. Perguntas? Vou mostrar no mapa da Juliana como é que isso acontece. Se ninguém tiver pergunta, enquanto isso eu vou pegar o mapa da Juliana. Já dá para ver o mapa? Dá, né? Então a gente chega lá no signo de Áries, ó, o signo de Áries está aqui. A Juliana, é que esse mapa desse meu programa, ele não vai falar dos graus certos, mas essa conjunção está bem aqui acontecendo, ó. Deixa eu até confirmar. O grau que começa a casa 5. Começa no grau 12, tá em cima dessa casa 12, da casa 5. Juliana, tu tá sentindo uma necessidade, por exemplo, de algum projeto criativo? Apareceu algum bichinho novo na sua família? Como é que tá isso? Deixa eu ver se a Juliana tá aí. Tá. Projeto criativo, eu dei meu pontapé inicial nele. Deu? Uhum. Agora? Foi essa semana, na verdade, não podia ser melhor, olha. Não, na semana... Tá entrando na casa 5. Acho que tem uma ou 2 semanas, eu fechei com a menina que eu ia fazer um curso com ela, né? E aí, depois disso, eu fiquei pensando. Na segunda-feira, foi quando eu comecei a convidar as pessoas para fazerem parte desse meu curso, né? Que eu vou aprender análise de coloração. E aí, na segunda-feira, foi quando eu falei isso em voz alta para outras pessoas. É verdade. A gente conversou um monte sobre isso essa semana. Olha que período mais importante isso. Pode ser também, Juliana, não sei como é que é o teu mundo de intencionamentos, mas é período de possível gravidez, tá? Júpiter e Vênus na casa 5. Se não quiser ficar grávida agora, tem que triplicar o cuidado. Então, e esse lance da gravidez, assim, não é minha intenção, enfim, tá tranquilo. Mas ontem nasceu a filha de uma amiga minha e ela tinha me chamado para ser madrinha. Ah, não, pronto, fechou, já estava vivendo a energia. É claro que não é, eu não vou dizer para você assim, ó, relaxa agora, não tem perigo. Tem, mas você já está vivenciando a energia de uma forma... É aquilo que eu estava falando lá no começo para a Rita, explicando sobre a gente trabalhar a energia do planeta de uma forma assertiva para não ficar tão refém, às vezes, de uma situação que a gente não quer, tá? Então, truque, por exemplo, Júpiter entrou na minha casa 5, normalmente é um potencial de gravidez. Lembra que Júpiter vai ficar 2 anos ali, tá? 2 anos não, 1 ano. É um potencial de gravidez. Ah, não quero ficar grávida. Adota um gatinho, adota um cachorro. Exercita a maternidade de alguma forma. Isso diminui, mas não quer dizer que não vai acontecer. Tá? Não quer dizer, porque tem que olhar outros aspectos. Mas o processo criativo é perfeito. Tá? É o momento de você, inclusive, fazer uma lista de intenções dentro desse projeto seu, de planejar ali, desenhar, e não precisa desenhar com detalhes, mas começar aquele processo de cocriação, sabe? Eu quero que ele seja assim, que ele funcione assim, assim, assim. Esse é um momento perfeito para você, para isso. Eu estava conversando com você justamente porque eu quero contratar um serviço teu na área de numerologia, justamente porque vai começar... É verdade, a gente tem conversado com isso. Eu comecei a falar e esqueci que a gente ia falar disso essa semana. Eu quero que comece com o melhor pé direito possível. Não, já começou. Agora, também dá sorte. Casa 5 é casa de jogos. Então, Júpiter e Vênus na casa 5 pode fazer um joguinho aí na Mega Sena, ou pode comprar uma rifazinha do pessoal do trabalho, que tem a chance de ganhar, tá? É um período legal para esses joguinhos. Eu ia achar maravilhoso. Pode arriscar, não estou falando para você fazer um negócio enorme, mas você pode arriscar entre hoje e sábado, que pode ser um período bem legal, tá? Tá. Alguém ficou com alguma dúvida do Júpiter, Vênus, Quiron? Ou eu tiro o mapa da Juliana e a gente parte para o próximo? Em termos do Quiron, Helena,
Quer dizer Pode. assim, a gente fica mais propícia a adoecer ou... O Quirón Sim? depende do seu Quirón natal, tá? Depende de como ele tá. O Quirón, ele não é um planeta como, por exemplo, Marte, tá? Que ele tem uma atuação sempre forte e consistente no mapa da gente. Ele é um planeta menor, ele é um planeta que funciona muito mais no mapa quando ele está num ângulo específico, ou junto, fazendo algum aspecto importante com algum planeta. Aí eu sinto ele mais intenso. Tem pessoas que têm um Quirón muito tranquilo, ela nem percebe a energia do Quirón dentro do mapa dela. Tem pessoas que a gente chama de quironianas, que são pessoas, por exemplo, que o Quirón é tão intenso que chega a ter, às vezes, dor na perna, porque tem muito a ver com a energia do Quirón, uma dor na perna, ou manca, ou em algum momento teve uma varizes muito grande, teve uma lesão na perna, ou não teve nenhum problema de dor, mas é uma pessoa que tem muitos talentos, e aí demorou para conseguir se encontrar profissionalmente, porque o Quirón é extremamente habilidoso, e ele te traz um multipotencial. Então, isso depende do mapa para mapa, tá, Rita? Mas, na prática, a questão de imunidade, de adoecer, tem muito mais a ver com o movimento da Lua, tá? Assim, considerando o teu mapa natal, é claro que algumas pessoas têm uma predisposição à baixa imunidade, por exemplo, que está lá no mapa natal dela, mas em termos de dia a dia, de movimento, normalmente é muito Lua. Agora, quando é uma coisa maior, por exemplo, quando a gente está falando de fases de pegar Covid, aí tem mais a ver com o movimento de Netuno em cima do mapa da gente, não o Quirón. O Quirón não é muito isso. A doença do Quirón é muito mais no âmbito emocional. Entendi. Tá? É muito mais, não quer dizer que não seja física. Como eu falei para você, a pessoa que tem um Quirón muito enfático no mapa, normalmente, ou tem um defeito, já nasce com uma deficiência física, alguma coisa no pé, por exemplo, eu não lembro, eu atendi uma moça há um tempo atrás, que o Quirón era bem forte no mapa dela, eu falei, você nunca teve problema no pé? Não, nunca tive. Eu falei, você não tem dor, não tem... Não, nunca tive nada, a única coisa é que eu nasci com os pés para trás. Teve que usar bota ortopédica, recém-nascida, gente. O que não é um Quirón? Nasceu com o pé para trás, teve que usar botinha ortopédica. Então, o Quirón, ele vem sempre, ele pode ser uma deficiência física para quem é muito, para quem tem um Quirón muito intenso no mapa, mas via de regra, eu vejo muito mais como uma dor emocional. Tá? Pode perguntar, Pé. Helena, como é que eu sei que o Quirón é forte? Porque aqui no meu mapa não tem dizer nenhum signo que rege o Quirón. Não, o Quirón não rege signo nenhum, ele não tem regência. E como é que tu sabe que ele é forte? Sei lá, como é que... Aí, pela posição que ele está no teu mapa, se ele está em algum ângulo importante, ou se ele está fazendo algum aspecto muito estreito com algum planeta importante no teu mapa. Tá? Aí só analisando o mapa mesmo para poder te dizer com certeza, o seu Quirón é mais intenso, é menos intenso, isso é mais forte ou menos forte, tá? Alguma dúvida do Quirón? Ou dos outros planetas que eu falei da história do envolvido? Não, Se até agora não tem nenhuma dúvida, eu vou continuar aqui, e aí eu vou falar da entrada de Vênus em Touro. A gente, olha como Vênus anda rápido, hoje ela está em Áries, e ela está no grau 12 de Áries. No dia 16, ela já vai estar em Touro. Então, percebe que é um planeta que anda rápido. Vênus e Mercúrio, eles voam no zodíaco, tá? Agora, Marte e Júpiter anda mais ou menos. Marte tem um movimento de 2 anos e meio no céu, e Júpiter é aquele que faz um signo por ano. Então, eles já são mais lentos. A Vênus vai entrar em Touro. Quando ela entrar em Touro, vai ser um período muito legal para nós. Por quê? Porque ela rege o signo de Touro. Então, ali, os assuntos de Touro no mapa da gente, ou os assuntos de Touro no coletivo, vão ser enaltecidos. O que rege Touro? Touro fala muito de corpo. Então, para quem
trabalha com nutrição, trabalha com educação física, trabalha com alguma coisa estética, é muito legal. Outra coisa, Vênus fala de habilidades artísticas, então, projetos artísticos, muito legal também. Vênus também está relacionado, como eu falei para vocês, com dinheiro, e Touro é um signo que fala de matéria, então é um período muito legal para grana, tá? Para ações que envolvem dinheiro. Ah, mas todo mundo vai ganhar dinheiro nesse período? Não necessariamente. A gente vai ganhar de acordo com o nosso mapa, tá? Então, o movimento de Vênus em Touro, ele vai potencializar em termos de humanidade assuntos taurinos. Então, todos os assuntos de estética, assuntos românticos. Touro é um signo muito voltado para a família, é um signo muito, que bom, né, Poli? É um signo muito voltado para relacionamentos, então a gente vai ter um momento mais romântico aí, vai ficar todo mundo um pouco mais romântico, vai ter um período mais legal para esse tipo de coisa. Então eu vou mostrar para vocês, acho que é o mapa da Poliana, inclusive, que é o próximo aqui, eu vou mostrar como é que... Coisa boa. Aonde está Touro. Touro é interessante, Poli, porque Touro está na casa da família. Então, isso pode significar uma fase mais harmônica, mais amorosa dentro dos seus processos familiares, ó. Dá para ver? Aqui, ele vai entrar aqui na casa 4. Deixa eu ver se já dá para ver, já. Então, ele está aqui entrando na casa 4, e é interessante porque a casa 4 é uma casa de família, né? Touro tem a ver com a família. Então, é um período onde a sua relação familiar fica mais confortável, mais amorosa, tem mais troca de carinho, tem mais parceria, tem mais cuidado, mas também tem o dinheiro da família que também pode melhorar, tá? Então, não é sobre você ou o marido necessariamente, mas sobre o dinheiro da família, ou sobre um momento onde vocês estão mais unidos, mais amorosos, mais próximos, mais voltados um para o outro. Para vocês acharem no mapa de vocês aonde isso vai acontecer, vocês vão olhar aqui, ó, o signo de Touro, essa bolinha. E aí vocês vão identificar onde ele começa, a Vênus vai passar pela casa inteira, tá? Interessante, Poli, que daqui a, deixa eu pensar, 3 anos mais ou menos, você tem um retorno de Júpiter, ó, é um período que tende a ser muito auspicioso. Porque Júpiter volta para o mesmo ponto de onde ele estava no teu mapa natal. Então, é um período que normalmente a gente tem um momento de crescimento. Quando a gente tem um retorno de Saturno, a gente tem um momento de restrição, então a gente tem uma cobrança de vida adulta, e quando a gente tem um retorno de Júpiter, a gente tem um momento de expansão. Pode ser, inclusive, como é uma casa 5, um momento de engravidar. Daqui 3 anos, mais ou menos, pintar o segundo filho. Esse é o plano mesmo. Aí, tá perfeito. Tá bem sincronizada com o universo. Gente, dúvidas sobre Vênus em Touro? Então, vamos andar mais rápido aqui, porque nós estamos temos muita coisa aqui ainda. Para vocês entenderem como os planetas andam rápido, a gente tem, daqui a pouco, também um Marte, um Mercúrio entrando em Áries. Olha, ele está entrando hoje em Peixes e daqui a pouco ele já entra em Áries. Quando ele entrar em Áries, aquela comunicação que está mais criativa, que está mais sonhadora, que está mais poética, gentil, ela vira briga. Ela vira uma comunicação mais direta, mais objetiva, mais reta, sem subterfúgios, sem enrolação, então eu vou direto no ponto. Mercúrio, ele vai trazendo essa dinâmica. É interessante porque quando ele entrar em Áries, a gente vai perceber bastante, a gente vai ficar mais focado. Então, toda aquela coisa que a gente está mais disperso agora em Peixes, entrando em Áries, a gente foca. A gente fica mais direcionado, a gente fica mais assertivo, tá? Mais ousado. Então, se você tiver, dependendo do que você tem em Áries no teu mapa, você vai ficar até mais ousada na sua comunicação. Eu vou pegar o mapa da Rita para mostrar isso.
Rita, eu vou te explicar o Plutão também para você entender, tá? Tá Eu falei certo. para você que eu ia pegar o Plutão também para te mostrar, mas depois eu explico o Plutão de novo no mapa acho que é da Ângela ou da Luciane, mas vamos lá. Dá para ver o mapa aqui? Tá. Tá. Ó, Tô com o meu também. Áries tá aqui. Mercúrio tá começando a entrar aqui na sua casa 11, ó. Ele vai fazer esse percurso até dia 19, aí ele entra na casa 12. Quando ele entrar na casa 12, Rita, o que que acontece? A casa 12 é uma casa do inconsciente. É interessante, a partir do dia 19, você vai perceber, por exemplo, que você vai estar falando muito mais de assuntos, pode ser de sonho, pode ser de intuição, de assuntos do seu inconsciente. Então, por exemplo, é um período muito legal para você fazer aquelas terapias, aquelas coisas que fazem a gente tirar de dentro da gente as coisas que estão escondidas, porque o Mercúrio vai estar propiciando essa comunicação dos assuntos que estão mais numa esfera não muito claras para você. Então, por exemplo, vai ter um ritual, um encontro X que nós vamos trabalhar algum aspecto do feminino. Nesse período é muito legal, porque as coisas vão fluir muito mais para você, porque o Mercúrio vai estar facilitando essa intuição, essa comunicação, de tirar o que está dentro e pôr para fora, tá? É um período bem legal. Mas nem todo mundo tem Mercúrio na casa 12, Áries na casa 12. Vamos imaginar que seu Áries está na casa 7. Você vai estar se comunicando melhor com o seu parceiro, ou com o seu sócio, ou com o seu cliente, tá? Quando o Mercúrio passar por Áries, ele vai potencializar os assuntos daquela casa. Até aí ficou fácil, né? Vocês já entenderam o Mercúrio? Ficou fácil. Tá, eu vou mostrar para a Rita por que o problema da moça no trabalho. O Plutão, ele tá aqui, ó, ele tá chegando no grau 0 de Aquário. Ele tá bem aqui em cima. Aqui é a casa do trabalho da Rita. Olha como uma coisa é literal. Carreira, trabalho, mulher. Problema emocional. Disputa emocional de território. É literal. Ela tá tendo problema com uma colega de trabalho, e é uma colega de trabalho que está criando um problema de uma forma completamente desnecessária. Ela criou um problema, a colega. A Rita está vivendo a vida dela, fazendo o serviço dela, e a colega criou lá uma situação. Isso é literal, tá? No caso dela, o Plutão ali, ele faz essa questão ficar literal. Agora, Rita, o que você pode fazer de produtivo aqui? Se empoderar profissionalmente. É fazer aquela guinada profissional que a gente já conversou antes. Porque o Plutão na casa 10, ele vai transformar, ele vai te pedir uma mudança grande dentro do processo de carreira. E aí, já entrando no assunto, no próximo assunto, que é a entrada de Plutão em Aquário, aonde eu tenho Plutão, eu preciso morrer e renascer. Porque Plutão faz isso, Plutão pede isso, Plutão é aquele que vem, tipo, passando aquele tratorzão que derruba tudo pela frente para te obrigar depois a vir atrás reconstruindo. Se eu faço isso de uma forma harmônica e desejosa, por exemplo, Plutão está passando na minha casa 5, eu preciso me reconstruir nos assuntos do meu trabalho criativo. Se eu adianto isso e começo a rever a minha forma de trabalhar com a criatividade, o Plutão, ele engrena legal. Agora, se eu fico na resistência, ele vem derrubando as barreiras, me obrigando a sair no movimento, tá? Então, Rita, como ele está entrando na sua casa 10, você com certeza já está sentindo o empurrão para essa guinada profissional. Fala que não. Não, tô pensando. Olha, eu vou te dizer o seguinte, via de regra, tá? Não é que todo mundo vai ser igual, mas via de regra, se você não se movimentar, o Plutão derruba. Porque Plutão não é um planeta confortável, ele não é um planeta fofo, ele não é igual Vênus, que te pergunta, posso entrar? Posso ajudar? Posso não sei o que? Não, Plutão, ele vem e... Tá? Muito bom, Cíntia.
Muito bom. Ele vem derrubando tudo, tá bom? Então, a gente precisa entender o que é, aonde Plutão está acontecendo, porque ele vai fazer isso. No termo coletivo, deixa eu voltar lá para o slide. Só uma pergunta, Helena. Pode perguntar. Quando você fala derrubar, vamos supor, se eu não tomar uma posição, pode ser tudo de água abaixo, é isso que você quis dizer? Numa situação mais drástica, poderia, mas aí eu teria que analisar para eu te dizer, vai ser assim, aí eu precisaria olhar o resto do seu mapa, todos os outros aspectos. É por isso que a gente, quando a gente faz uma análise, a gente, para poder dizer para você, olha, você vai perder o emprego, por exemplo, eu teria que olhar todas as outras coisas. O mais provável é que o emprego fique desconfortável ao ponto de você querer trocar, como já está acontecendo com a colega de trabalho te incomodando. Então, você começa a ter um desconforto, uma irritação, uma coisa que tá ali chata, e aí você fala, vou trocar de emprego. Tu entende como é que funciona? Entendi, só que agora eu acho que vai dar uma amenizada. Próxima semana eu estou entrando de férias, então vai dar uma acalmada. Só quando eu voltar. Então, mas é interessante que você lembre que Plutão é um planeta muito lento, então ele vai ficar muito tempo na tua casa 10. Muito tempo. Entendi. Ele vai ficar anos ali. Então, é um período de construir uma nova realidade profissional. Se você estiver insatisfeita, é a hora de você se reconstruir profissionalmente, tá? Não estou dizendo que ele vai fazer isso com você, depende de você estar satisfeito ou não. Entendi. Tá? Mas é uma oportunidade, é uma baita de uma oportunidade, porque Plutão ele traz um empoderamento para você fazer essa desconstrução, caso você queira. O Plutão entra em Aquário no dia 23 de março. Ele é um planeta muito lento, como eu expliquei para vocês. Então, ele entra, ele fica alguns meses ali, aí ele retrograda, volta para Capricórnio, depois ele entra de novo em Aquário. Então, ele fica nesse ensaio. A gente tem mais de um ano ainda nesse ensaio dele efetivamente começar a andar dentro de Aquário. Mas o que acontece? O Plutão, ele entrando em Aquário, algumas pessoas dizem que finalmente a gente entra na era de Aquário, né? Que marca essa entrada. É claro que uma era não muda como um ligar e desligar de luz. A gente vem sentindo essas manifestações e essas tendências. E a gente já está percebendo esse movimento do Plutão em Aquário, porque a gente já está começando a ver um boom de inteligência artificial. Agora, a partir de março, quando Plutão efetivamente entrar em Aquário, meu amor, eu não sei o que você faz, mas se você não for se adequar no tecnológico, você fica obsoleto. Não tem como. A era digital, ela vai dar um salto quântico. Então, a gente já está vendo uma série de coisas relacionadas à inteligência artificial, despontando cada vez mais, e isso vai ficar muito mais latente, a gente vai ter muita coisa acontecendo, muita novidade, muito potencial, é bem interessante. O Plutão em Aquário, ele traz esse avanço grande tecnológico, só que tudo tem um lado ruim, né? Eu expliquei para vocês. Qual é o problema? Um dos possíveis problemas: pirataria tecnológica, hackers, né? A gente pode, por exemplo, ter uma vulnerabilidade com senha, com problema de banco, a gente pode se sentir preso com tecnologia, com esse tipo de coisa. Então, é muito interessante a gente aproveitar a tecnologia, mas é muito importante a gente ter o pé no chão para entender como é que a gente está fazendo isso, tá? Outras coisas que Plutão faz quando ele entra em Aquário: ele vai rever todos os direitos coletivos. Todas as coisas mais sociais, os direitos de liberdade, igualdade, fraternidade, esse tipo de coisa, ele vai mexer. Então, a gente provavelmente vai ter muito mais pauta de assuntos. A gente está vendo aí pauta de discussão das terras indígenas, voltou a ser discutido, isso tem a ver com esse Plutão entrando em Aquário. Essas coisas vão começar a pipocar cada vez mais. Nem sempre a intervenção de Plutão é confortável. Na maioria das vezes, ele vem aos trancos e barrancos e ele impõe a mudança para a gente, tá?
Então, o que é interessante, como eu falei para a Rita, se existe um desconforto dentro do trabalho, é a hora de começar a rever o que ela pode mudar, para evitar que isso seja mais tenso, tá? Então, Plutão, quando ele entra em Aquário, ele vai trazer uma grande possibilidade de mudanças, mas nem todas confortáveis. Eu vou pegar o mapa da Ângela. Ângela, você tá aí ainda? Sim. Tá. Vou pegar o teu mapa, então, para mostrar como é que acontece a mudança de Plutão em Aquário. Vamos lá. Aquário, casa 2. Ângela, tá mudando alguma coisa na questão econômica da tua vida? Por enquanto, não. Não está aparecendo nenhuma possibilidade profissional, nada que aumente a tua renda, ou uma necessidade de mudar, de fazer alguma coisa para ganhar mais dinheiro? Isso não está te incomodando? Então, tá incomodando, e acho que até quando eu fiz uma consulta com você, eu tinha falado que eu estava estudando o Google para tentar pegar alguns clientes, né? Mas estou trabalhando tanto que o curso está um pouco parado. Daí fiquei pensando ali o que você estava falando, acho que para a Juliana, que você tem que se movimentar para as coisas acontecerem, né? E olha só, o Plutão está entrando na casa 2. Plutão é o planeta mais rico que tem no sistema solar. Plutão, ele é significado de riqueza, tá? Na casa 2, ele pode te ajudar, se você trabalhar bonitinho, a ganhar bastante dinheiro. Ele pode te abrir uma oportunidade muito boa, tá? O que ele vai fazer aqui? Ele vai te chamar a atenção por uma possibilidade de você rever e reestruturar seus sistemas de valores. Esses sistemas de valores são dinheiro? São dinheiro, mas não só dinheiro. O que você ama? O que você valoriza? O que é prioridade na sua vida em termos de importância e valor? O seu amor próprio também pode entrar nessa revisão. Então, por exemplo, pode começar a acontecer coisas na tua vida que você comece a se sentir mais empoderada. Sabe? Tipo, eu comecei a trabalhar aqui, comecei um monte de gente me procurar e eu tô me sentindo incrível aqui porque eu tô fazendo sucesso. É um significado de Plutão entrando na casa 2. E como a casa 2 sua é Aquário, você mexendo com alguma coisa relacionada à tecnologia, essas coisas mais abertas, sabe, tipo, inovadoras, o que ainda não é tendência, sabe, tipo, observar uma coisa que ainda não está acontecendo e implementar. Se você conseguir trazer isso para o seu trabalho, aí você ganha dinheiro de verdade. Eu tô ainda meio perdida, sabe? Tipo, para onde ir, como ir atrás, né? Como começar. Usa aquele intencionamento que eu te falei para você dar uma organizada nessa ideia, para você achar mais ou menos como é que... Eu gosto muito, gente, isso vale para todo mundo, quando eu vou criar, por exemplo, um curso, algum projeto, eu gosto muito de escrever sobre o que eu estou pensando, talvez começar a pôr no papel e organizar um pouco melhor, você consegue ver em mais perspectiva. Eu acho que o papel ainda é insubstituível, e ele pode ajudar bastante você, tá? A olhar melhor essa coisa, tá bom? Tá bom. Mas não deixa de olhar, porque você tá ali surfando na onda. Então, mas eu tô numa fase também em que eu tô muito fora de foco, eu não consigo me concentrar, eu não consigo, sabe, tipo, no trabalho, em casa, eu não consigo me organizar, parece que eu tô sempre devendo, sempre, sabe? Então, começa a organizar esse foco. O Mercúrio tá passando aqui, ó, tá te deixando mais dispersa. A casa 3 é a casa da comunicação rápida, né, do dia a dia. Ele tá te deixando dispersa. Mas tenta organizar melhor para aproveitar esse Plutão entrando em Aquário e olhar para o que ainda vai ser tendência, porque o Aquário te dá essa perspectiva. Eu tenho certeza que você tem uma habilidade, ainda mais que você tem um Aquário na casa 10 ali, né, com Júpiter, você tem a possibilidade de olhar para longe e ver o que ainda não é, sabe? Tipo,
eu acho que aquilo ali vai ser um bom desfecho. As pessoas vão começar a usar essa linguagem X no trabalho, ou essa técnica, ou essa ferramenta. Então, eu vou aprender antes e ensinar elas. E aí, você abre um caminho. Porque você deve fazer isso já. Então, não deixa de fazer. Tá? Organiza essa dispersão aí, não perde a chance. Então, tá? Obrigada. Vamos lá. A gente tem, acho que é um dos últimos movimentos do mês, é o Marte entrando em Câncer. E aí a gente vai ter o seguinte: Marte é um planeta de ação, de busca, de colocar energia para alguma coisa. Ele é aquele que abre o caminho. Então, quando ele entra em Câncer, ele vai brigar por assuntos muito mais relacionados ao âmbito emocional, a nossa segurança afetiva. A gente entra numa fase que a gente começa a buscar um pouco mais de segurança emocional, tá? O Marte está em Gêmeos hoje, ele ficou bastante tempo em Gêmeos porque ele fez uma retrogradação. A gente viu o quanto de bate-boca cibernético aconteceu desde a eleição, que é o período que ele está fazendo a retrogradação. Quantas pessoas não entraram numa treta familiar brigando verbalmente por causa de política? Talvez 50% ou 60%, pelo menos, do pessoal que está aqui, entrou em algum tipo de briga, algum tipo de fake news, algum tipo de discussão, porque o Marte em Gêmeos, ele traz a comunicação mais acirrada, às vezes mais precipitada, mais irritada à tona. Ele entrando em Câncer, a gente vai usar essa capacidade de ação para as questões emocionais e afetivas, tá? Então, pode ser um período muito legal para você buscar coisas que te nutrem emocionalmente. A próxima é a Luciane Tomazini. Você está aí ainda, Luciane? Tô sim. Tá. Então, vou aumentar aqui teu mapa. Vamos ver onde você tem Câncer. Ascendente, ó, que bom. É meu ascendente. Aliás, você está vivendo um retorno de Marte agora. Inclusive. Né? Você não está se sentindo cobrada a mais ação, mais movimento, a tomar a iniciativa de alguma coisa? Eu tô me cobrando, né? Está se cobrando? Então, o Marte hoje, ele tá aqui, ó. Ele já passou em cima. Inclusive, ele fez a retrogradação em cima do seu Marte natal. Você deve ter passado uns 6 meses aí, meio tempestuosos, né? Deve ter saído cobras e lagartos aí da sua cachola. Ele passou por aqui, ó, ele fez todo o processo de retrogradação aqui entre a casa 11 e a casa 12 sua. O que na prática você deve ter sentido? Você deve ter vivido várias questões, começou pensando no futuro, para que rumo eu vou dar na minha vida, o que eu vou fazer das coisas, e aí você deve ter entrado num monte de experimentação de coisas que saem do teu controle. Por exemplo, você se planejou viajar para tal lugar nas férias, deu ruim, e você teve que improvisar. Sabe, tipo, coisas que saem do seu controle. Sim. Normalmente, essas coisas que saem do controle da gente, elas trazem também algumas dores, algumas questões psicológicas, e aí a gente acaba tendo que lidar com uma série de fragilidades nossas. Então, você não deve ter vivido um período dos mais fáceis nos últimos 6 meses, mais ou menos, tá? Não mesmo. Eu estou fazendo muita coisa errada, muita coisa empacada. Isso. Planejei pintar a parede de amarelo. A hora que pinta, ficou ocre, ficou horrível. Aí tem que correr atrás de tinta nova. Sabe, tudo do imprevisto. Não é isso? Tá rolando. E a questão da cobrança, estava rolando bem de antes. Sei lá, em agosto, por aí, eu estava numa cobrança muito forte de mim mesma. Sim, o Marte passou em cima de Saturno. Aí ele acionou toda aquela coisa da austeridade, eu tenho que ser responsável, tenho que ser sério, tenho que resolver as coisas. Ele aciona tudo isso. Medo de escassez, normalmente a gente fica com medo de perder dinheiro, de não ganhar dinheiro, de não ter dinheiro, de não dar certo as coisas. Tudo isso acaba aflorando mais
nessa fase, tá? O que acontece? Quando ele entrar em câncer, você ainda vai estar vivendo um processo de casa 12. Mas, lá por abril, ele entra na casa 1. E aí vai ser legal, porque a casa 1 é a casa do ascendente, então é a casa da energia vital. Aí você vai ter mais gás, mais vontade de fazer as coisas, vai se sentir mais potencializado, isso fica mais fácil para você, tá? Então, vamos colocar aqui que você ainda tem... Vamos colocar que você tem aí 2 meses ainda difíceis e depois a coisa começa a fluir muito melhor. Você vai ter mais autonomia, tá? Vocês conseguiram entender aonde que o Marte está passando? Ó, ele tá aqui, mais ou menos, e aí ele vai entrar em câncer. Só vocês olharem os dois, esses dois, sei lá, os 2,9, 69, né? Seria uma boa explicação aqui no símbolo do mapa de vocês, para vocês entenderem aonde ele está entrando. Alguma dúvida de Marte em câncer? Então, o Marte é ação, né? Ele em câncer é todo dramático. Afeta alguma coisa? Ele vai trazer uma potência, tipo, você vai se posicionar e aí você vai ver que as pessoas vão estar cheias de mimimi, você vai estar cheio de mimimi, todo mundo fica mais emotivo. Só que em câncer, ele também vai agir buscando a segurança emocional, buscando a estrutura emocional. Então, eu vou ficar muito mais reativa, né? Tipo, meus sentimentos, minha autopreservação. Então, eu vou estar num processo muito mais de buscar essa estrutura emocional, tá? Só que câncer é um signo cardinal. Então, apesar de tudo, é um signo de ação também. Só que é uma ação pelo bem-estar emocional, tá? Diferente de Áries, que é um signo cardinal, mas é uma ação em busca de conquistar alguma coisa. Tá? Alguma dúvida até aí? Assim, eu posso aproveitar para te perguntar esse negócio de Quiron? O meu Quiron tá lá em Áries, olha, Áries. Espera lá, que eu já fechei seu mapa. O meu Quiron é forte? Aí, Luciana, eu teria que analisar o seu mapa. Aí eu tenho que olhar ângulos, eu tenho que olhar os aspectos que ele forma, todas essas coisas. Eu vou te dizer que como ele está na sua casa 10... Ele está em conjunção com o Netuno, ó. Não, Netuno não. Então é Urano. Eu acho que é Urano. Ele está em conjunção com Urano. Não, é porque você falou negócio de perna, e eu tenho várias questões. Ele tá em conjunção com Mercúrio. Ó, esse planeta aqui é Mercúrio. Não, essa Urano, linha reta não é conjunção, não? Não, isso aqui é conjunção. Ele tá junto com Mercúrio, em oposição a Urano, tá? O Quiron, o teu Quiron provavelmente é bem forte. Eu precisaria analisar com calma teu mapa. Já dando um spoiler, provavelmente, ou esse mês ainda, ou no começo do mês que vem, a gente vai ter uma aula de Quiron. Tá? Já dando um spoiler aí. Mas isso eu vou falar depois com calma. Tá? Mas ele tá com Mercúrio. Se ele tá com Mercúrio, provavelmente. Você tem uma questão na perna? Você já deu. Você deu check num das primeiras coisas. É para mim só que tá travando ou para todo mundo? Tá travando, né? De vez em quando, mas bem rápido. Ou de todo mundo tá travando? O meu travou também um pouco. O seu, de vez em quando, tá dando uma cortadinha mais bem rápida. A internet não tá lá da melhor, né? Gente, outro acontecimento importante esse mês, né? Esse mês. No dia 20 é a entrada do Ano Novo Astrológico. O que acontece? A gente tem... a maioria das pessoas que eu conheço que está envolvida na questão astrológica ou outras terapias holísticas, elas entendem que o ano começa efetivamente a partir do dia que o Sol entra em Áries. Não por coincidência, a gente sempre diz assim, no Brasil, tudo começa depois do Carnaval.
Normalmente, o depois do carnaval é mais ou menos quando o Sol entra em Áries. É quando as coisas começam, de fato, a se movimentar efetivamente, e aí elas pegam um ritmo melhor. Então, é um período onde a gente acaba fazendo as nossas intenções, os nossos processos de começo. Se vocês olharem o que a gente falou até agora sobre março, a gente vai perceber planetas entrando em Áries, então 3 planetas no signo de Áries abrindo ciclos novos. A gente tem um Plutão entrando em Aquário, que é um trânsito de muitos anos. A gente tem Saturno entrando em Peixes, que também é um trânsito de 2 anos aí. Então tem muita coisa começando em março. E só por isso eu já diria que março é o mês da gente pôr a engrenagem para funcionar. Só que eu digo mais, a gente está num mês, dentro da numerologia, equivalente ao 1, tá? Numerologicamente falando, quando a gente faz o cálculo da energia de cada mês, é diferente do calendário gregoriano que a gente tem. Peraí, eu já te abro, Luciana. É diferente do calendário gregoriano que a gente tem. Março é o mês 3, a energia do 3. Não, o março é uma energia que vai variar de ano para ano, de acordo com a energia do ano, ele muda a energia do mês. Então, a gente está num mês, eu não sei se quem assistiu a aula de fevereiro, lembra que eu falei que era um mês de finalizações de ciclo. Então, muita gente passou fevereiro com questões de finalização. Por exemplo, ter que trocar, de repente, a escola do filho, teve que fechar um projeto que gostava, teve que se livrar de alguma situação que era importante. Agora, a gente está recomeçando. Então, o março é um mês para iniciar coisas. Então, independente da conjunção maravilhosa que a gente está tendo entre hoje e amanhã, março é um mês para pôr as coisas para andar, tá? Pode falar, Lu. É o seguinte, como aproveitar melhor, por exemplo, o Sol vai, né, dia 20, ele entra em Áries, não é isso? Uhum. Certo. E o Sol está relacionado ao signo de Leão e à casa 5. Sim. Áries, exatamente, ele inicia na casa 5, certo? E aí, ele abre a casa 5. Como aproveitar melhor isso? Já que Sol está relacionado à casa 5 e Áries, o meu está 5, e depois é que vai para a casa 6. Não existe um movimento melhor. A gente tem que lembrar que o Sol e a Lua, eles são as dinâmicas dos acontecimentos. Aonde o Sol está passando, eu vou mostrar no mapa acho que é o da Carol, que é o último mapa que eu separei aqui. Carol, você está aí? Ela tinha saído do trabalho, ido para casa, acho que talvez ela não voltou. O que acontece? Quando eu... então tá. Vou explicar no teu mapa. O Sol, ele dá uma volta inteira no zodíaco, certo? Ele tem essa volta. O Áries marca o grau 0, então é o início do zodíaco. A cada 30 dias, mais ou menos, ele muda de signo. Cada vez que ele vai passando em algum lugar, Luciana, ele vai iluminando os assuntos daquele lugar. Então, ele ilumina os assuntos de Áries, mas ele, no teu caso, os assuntos de casa 5. Então, a questão dos filhos, a questão dos projetos, a questão de você tirar um tempo também para se divertir um pouco mais e ter um pouco mais de prazer na vida. Então, você pode, por exemplo, perceber que esse mês começa esse ciclo de Áries, né? Então, começa no dia 20, vai até o 20, mais ou menos, do mês que vem. Você vai ser mais convidada para festa, para evento, para sair. Cíntia vai te ligar e falar, tem um show aqui muito legal para a gente assistir. Vai querer te levar para a rua. Então, é um período onde você vai estar mais predisposta a aproveitar a vida. Aí, no mês seguinte, quando ele entrar no próximo signo, em Touro, provavelmente começa a sua casa 6, por ali. E aí você vai ter uma incidência maior de assuntos domésticos, assuntos da vida cotidiana, problemas, por exemplo, com saúde. Você pode estar sobrecarregada de trabalho, esse tipo de coisa. Então, isso muda. O Sol vai iluminando o mapa da gente e vai desencadeando uma série de acontecimentos de acordo com o signo que ele está e a casa que ele está passando. Entendeu?
Ok, entendi. Eu vou mostrar na prática no mapa da Carol, que foi o último mapa que eu selecionei aqui. Deixa eu abrir aqui maior. Vocês estão vendo, né, o mapa. Então, ó, Áries aqui no caso da Carol, o Sol está saindo aqui de Peixes, ele está no finalzinho do signo de Peixes, então a Carol provavelmente está num período muito bom para parcerias, para relacionamentos em gerais, ela está lidando muito bem com as pessoas. Quando entrar aqui, ó, começar Áries, ele está bem no comecinho aqui, a casa 8. A casa 8 da Carol, na verdade, a casa 8 de todo mundo, é uma casa muito do inconsciente, é uma casa onde eu posso ganhar dinheiro desde que não seja no meu trabalho. Por exemplo, eu investi em eu fiz um investimento, então eu tenho um retorno. Ou o meu companheiro ganhou um dinheiro grande, então o dinheiro entrou para dentro de casa, foi legal, mas não é um dinheiro que vem do meu trabalho. A casa 8 é uma casa de sexo, é uma casa de mortes e renascimentos, é uma casa também de assuntos mais místicos profundos. Então, quando a gente pensa em tarô, estudo de magia, esses assuntos mais profundos do misticismo, também tem muito a ver com casa 8. Então, a Carol, provavelmente, a hora que o Sol entrar em Áries, ela vai ter que lidar com algumas fragilidades emocionais dela, ela vai provavelmente observar aspectos da vida dela que não estão legais e que precisam de um encerramento. Ela pode dar um reset em algumas áreas da vida, porque a casa é uma casa relacionada à energia de Escorpião. Então, eu tenho muita força para recomeçar. Então, Carol, se tem alguma coisa que você precisa encerrar para recomeçar um ciclo novo, é o perfeito momento. Não sei se você está vivendo alguma coisa assim, mas é um momento muito bom para isso, tá? Estudar assuntos mais densos também, assuntos relacionados à radiestesia, ou magia, ou tarô, também é muito bom para você nessa fase, a hora que o Sol estiver passando em Áries, tá? Alguma dúvida além das que vocês já perguntaram? Silêncio absoluto. Talvez não? Ah, a Carol respondeu por escrito, tá na vibe dos estudos. Tá estudando tarô, Carol? É um período muito bom para isso. Outra coisa que é muito legal estudar quando o Sol tá passando pela casa 8 é sonho. Gente, a gente fica muito forte, a intuição fica super forte. A gente tem grandes insights, porque tem a ver com a energia de Escorpião, que é uma energia de água. Então, a gente fica muito perceptivo. Pergunta, Lu. Então, no caso, como você falou isso, da questão mística, no caso, quando dia 20 ele entra em Áries, aí passa 5 dias mais ou menos, é isso, em cada signo? Não, o Sol fica 30 dias em cada signo. Ah, tá. Pronto, 30 dias. Então, aí se eu quero fazer algo relacionado a essa parte mística minha mesmo, aí então, quando entrar no caso... Na casa 8. 8, que aí não... Ah, tá. Então é casa. Que aí eu vejo exatamente também a questão do... Mas também pode ser, por exemplo, quando ele está passando num signo de água, tá? Porque a intuição, ela tem a ver com a energia da água. Então, por exemplo, eu quero estudar, fazer um curso de sonhos. O Sol está passando em Câncer. Pode ser legal. Uhum. Mesmo que a sua casa de Câncer seja uma casa do ascendente, como é o caso da Luciane. Pode ser interessante. Agora, no caso da Carol, isso fica potencializado, porque ela está na casa do inconsciente, na casa assim, de tudo que é mais profundo. Escorpião, é a casa 8, né? Na verdade, não Escorpião, a casa 8 é a casa de tudo que está mais lá no fundo, e a gente consegue tirar na base da intuição, dos sonhos. Você tem insights muito claros, você tem uma percepção, se você está trabalhando isso, ou você está atento a isso, você consegue ter grandes percepções. Eu sei que a Carol, ela estuda. Então, por exemplo, uma leitura de tarô, quando o Sol está passando na casa 8, é um troço incrível.
Aí agora, você também pode estudar aí umas coisas mais místicas, ou então pode aproveitar e namorar bastante, porque é a casa do sexo. eu tô com a dúvida. Na questão, sim, mas vai entrar, quando ela entrar na casa 8, vai entrar porque entre Áries passa 30 dias, depois Touro, depois Gêmeos. Minha casa 8 exatamente vai ser Gêmeos. Então, quando disser Sol está entrando em Gêmeos. Aí vamos dizer que você quer dar Aí um vai estar curso na de minha tarô. casa 8. É legal. Pronto, é isso que eu queria entender. É legal. Tá. Porque a hora que o Sol passa, e é isso, vocês podem fazer isso todo mês. Ah, o Sol está em que signo? Ah, ele está em Escorpião. Onde tem Escorpião no meu mapa? Ah, Escorpião está na casa do trabalho. Ah, então eu vou pedir meu aumento, ou então eu vou fazer aquela pós-graduação, ou eu vou fazer aquele movimento no trabalho que vai me deixar mais, né? Então, é olhar para isso, é isso que eu quero que vocês comecem a aprender. O movimento dos planetas dentro do mapa de vocês. E ele vai acionar assuntos relacionados àquele lugar. Entendeu? Entendi. E aí vai ficando mais fácil de entender. Tá? Pronto. Gente, alguma dúvida? Vou parar de compartilhar aqui. Eu não sei porque aqui tá falando fevereiro de novo, gente. Olha, vocês viram que eu já tô no mood do Mercúrio em Peixes, né? Esse PowerPoint ontem, mas eu não troquei as datas da alunação e não troquei a energia do mês lá, tá? Fevereiro, mas é energia 1, é começo, tá tudo certinho, só tá as datas erradas, tá, gente? Só as datas. Tudo bem aí? Alguma dúvida, alguma coisa para perguntar? Eu quero falar também. Pode falar. Pronto. Então, deixa eu falar logo. Sobre os insights, os sonhos que você falou que é ativando a intuição. Ele está mais, no caso, eu estou mais intuitiva, ou sonhando mais, ou assim, estando mais ativada a minha intuição. Devido ao que está no signo de água, é isso? Eu acho que no teu caso é porque o Plutão está em cima da Lua. Principalmente. Isso aí é imbatível. Entendi. Você tá a própria sacerdotisa do tarô. Tá? Porque assim, sim, engraçado que essa semana meus sonhos se repetia lá no trabalho, como quem diz assim, ó, tu cuidado aqui no trabalho. É bem isso. Pronto. Era só essa dúvida. Se você gosta de tarô, dá uma lida na sacerdotisa, você vai ver que você tá bem esse apoderamento. Ângela, você que fez uma pergunta agora também? Não, eu só queria falar o seguinte, porque agora a gente está entrando com o Plutão em Aquário, né? A parte que ele passou ali em Capricórnio, que é em cima do meu ascendente, foi um período aí de alguns anos de bastante transformações difíceis. Foi um parto, não foi? Oi? Foi um parto. Foi um parto. Foi. Renasci, mas foi difícil. Até porque quando ele estava na 12, você entrou no processo intrauterino, a casa 12 é a casa do útero, né, da vida intrauterina nossa, e aí o ascendente é o nascimento, é literal. Então, por exemplo, aqueles astrólogos que trabalham com reborn, com essas coisas de vida intrauterina, eles analisam principalmente a casa 12 e o ascendente. Então, quando ele faz esse processo, e o Plutão tem a ver com a imersão do fundo para cima. Então, você realmente nasce. Você deve ter passado por umas crises existenciais muito fortes. Gigantes. E agora você falando ali de descer, né? Tipo, eu cheguei até a fazer terapia e eu falava para minha terapeuta, meu fundo do poço parece que tem alçapão, porque... Não acaba, né? Não acaba. E enquanto não chega no fundo do poço, não começa a subir. Esse é o problema. E agora ele vai retrogradar, né? Ele vai entrar em Aquário e depois ele retrograda. Isso impacta fortemente? Eu vou olhar seu mapa para eu poder te responder com mais precisão, tá? Não vai pegar. Não, ele não pega mais, ele já saiu dali faz tempo. Você pode ficar tranquilo, ele nunca mais vai voltar para o teu ascendente. Não enquanto você estiver viva. Que bom. Isso você não vive mais, tá? Esse ciclo, o ciclo de Plutão, a gente vai viver uma vez na vida. Por exemplo, eu já tive Plutão em cima do Sol,
e já tive, e agora estou chegando com Plutão em cima da Lua. Eu não vou ter outra vez Plutão em cima do Sol, eu nunca vou ter o Plutão em cima do ascendente, até porque eu nasci com ele em cima do ascendente, então eu já parti desse lugar, já saí desse lugar, né? Então, assim, ele não vai dar uma volta inteira no zodíaco enquanto eu estiver vivo. Eu falo assim, não, no questão de retrogradação, porque ele vai retrogradar. Ele vai retrogradar 1 grau, Ângela, ele retrograda 1, 2. Quando retrograda muito, retrograda 2, 3 graus. Então não vai chegar em impacto. Não, ele é muito lento, Então é muito devagar o movimento, não tem perigo. Entendi agora. Você não vai mais pegar ele, pode ficar tranquilo. Amém. Ele vai ficar na tua casa 2, tá? Então você tem que aprender a usar esse Plutão para ganhar dinheiro. Tá? Uhum. Gente, Obrigada. mais dúvidas, mais perguntas? Se ninguém tiver dúvida, a gente encerra aqui a gravação. Bom, eu não tenho, não. Então, eu vou encerrar a nossa gravação, porque eu acho que esgotou as perguntas.